Dedinho de Prosa está começando e nós vamos entrevistar hoje o professor, documentarista, cineasta e um bocado de coisa, João de Lima. João de Lima, eu havia sugerido, e a nossa produtora Glaucia chamou para a gente falar sobre Péricles Leal. Mas você me trouxe esse livro aqui, vamos começar por ele, né? Coleção Humanidades, Terra Distante, João de Lima Gomes. O que é que tem aqui dentro desse livro? Fale um pouco sobre ele. É o seguinte, o Terra Distante é um livro que eu fiz, que é um pouco uma homenagem que eu fiz ao cineasta Linduarte Noronha. Né? Que é um homem de 1930. Era um homem que conheceu, inclusive, Péricles Leal, já que você falou na introdução. A gente fala já sobre de Péricles. Tempos de colegas de liceu, né? Então, assim, eu, na verdade, pesquisei fundo duas faixas de cronológica, de duas pessoas que nasceram em 1930. Foi uma das primeiras fontes, lhe interrompendo, me permita, uma das primeiras fontes do jornalismo, quando eu comecei, era Linduarte, com aquele castimbão, andando bem devagarzinho, meio a lá Dorival caindo. Sim, mas você ia falando, eu interrompi, eu tenho essa mania feia e mal educada, prossiga. Não, fica à vontade. Então, assim, o programa é seu. Não, é seu. Mas veja só, como são os dois de 1930, eu fui fazer meu doutoramento, que resultou nesse livro, né, que foi lançado na Bienal ano passado, Terra Distante, e na hora que eu estava conversando sobre as ideias principais do texto final, que seria a tese propriamente dita, uma das pessoas da banca disse, olha, esse trabalho exaustivo com Linduarte está excelente, está muito bom, você vai trabalhar bem, vai realmente sua tese sobre esses filmes que se relacionam com o Aruanda, que no fundo é isso, é como o Aruanda se projeta na contemporaneidade. Porém, aí dentro eu observei que você tem um personagem que você não tratou muito, são 3 páginas só, que é o Péricles Leal, que pode render outra coisa, outra pesquisa grande também. Né? Cara, depois desse conselho, eu caí em campo, terminado esse, eu comecei o outro. Eu confesso a você que eu não sabia né? que você tinha feito uma obra sobre Linduarte Noronha, que é uma figura extremamente importante, precursor do cinema novo. As coisas que Glauber Rocha fazia, ele já tinha feito aqui, né? Um pouquinho de Aí o seguinte, eu não combinei com Glaucia ainda não, mas ela foi sua aluna. Ela não vai discordar. Eu vou convidar você depois para voltar para falar sobre Linduarte. Mas Linduarte, tranquilo. Não é? Ótimo. A gente fala hoje sobre Péricles. E eu acho que Glaucia vai combinar, né? Vai. Ela não vai querer. Ela vai, claro. Ela vai ler o livro também depois. E vai ver que o Péricles está aí, tem umas páginas com ele, né? Mas antes da gente entrar em Péricles... Mas o Péricles é um cara extraordinário. Mas eu queria antes lhe perguntar, para o telespectador se situar, você é de onde? Eu nasci em Campina Grande. Campinense? Na rua Martins Júnior. Eu não sei que danado tem campinense que adora Campina, mas só quer morar em João Pessoa. Você tem resposta para isso, não? Não, eu tenho, mas é uma longa resposta. Isso é uma brincadeira que eu costumo brincar. Adoro Campina Grande, adoro os campinenses. Adoro também. Sim, nasceu em Campina Grande. Aí assim, eu trabalhei como redator do Diário da Borborema. Eita, foi? Então ali eu sou tem um assim, time bom, pouco, né? Era na época, né? O Williams, né? Trabalhou com o Aguinaldo Almeida, não, né? Aguinaldo Almeida já tinha saído, ele já vivia aqui em João Pessoa quando eu saí de lá. Então, assim, eu trabalhei com... Não, mas é um pessoal mais ligado a 78, 79. Então, a geração já tinha passado, Aguinaldo também. Aí, assim, eu sempre gostei muito da atividade da comunicação, especialmente jornalismo, no começo. E depois, quando eu vim fazer a faculdade de jornalismo aqui em João Pessoa, porque lá havia a faculdade, porém naquela época era paga. Hoje é Universidade Estadual. E aí eu vim morar em João Pessoa. Ora, então, com essa vontade de coisas, o curso iniciando, né? O curso de jornalismo. Era uma graduação que foi implantada em 1977. Eu peguei a 3ª turma e fiquei estudando também com a 2ª, porque eu tinha umas matérias já pagas. Então, a coisa da comunicação sempre teve muito impregnada no meu gosto. Eu comecei o jornalismo em junho de 77, se eu não me engano, o curso de comunicação foi fundado em agosto. Poucos dias depois. Mas vamos entrar no principal aqui, que é o Péricles. Mas você tem uma curiosidade, que você deixou de fazer o vestibular para fazer uma matéria. E perdeu o vestibular. Diz a lenda, né? Não sei se é verdade. Não, é nada. Pergunta Carmélia. É nada, isso é conversa. É que eu quando entrei não tinha um curso, aí depois, mas eu pretendo fazer, viu? Um dia eu pretendo ser seu aluno. Prazer. A Paraíba não conhece uma pessoa tão importante como o Péricles Leal. Quem era Péricles Leal para essa geração nova e velha que também não conhece não sabe. Eu digo a você, não conhecia, sou do ramo,
Vim conhecer porque eu estava assistindo a TV Cultura e vi seu documentário. Exatamente. Eu costumo brincar lá no Doc que o Périx Leal é um dos documentários mais reprisados da história do audiovisual paraibano. Por quê? Ele passa nas TVs públicas, no mínimo 2 vezes por ano. E né? E tem a reapresentação durante uma semana. Então, ele é muito representado. E vez por outra, algumas pessoas como você dizem, rapaz, eu não conhecia o Périx, eu não sabia quem era esse cara. Conhecia os parentes dele, e de repente, o Leal. Então, assim, a explicação mais lógica que eu dou é o seguinte, ele saiu muito jovem, né? Ele não tinha 18 anos quando o Zé Leal, que era o pai dele... ele é filho de Zé Leal, foi presidente da API. Presidente da API quase 25 e tantos anos, né? 2 décadas, né? Então, ele era uma pessoa muito impregnada da comunicação. Então, quando ele saiu daqui, ele já tinha esgotado o trabalho, por exemplo, de adaptar Shakespeare para a Rádio Tabajara. Já tinha feito isso. É mesmo? Com quantos anos? Com 17 anos. Rapaz, que coisa. Ele tinha feito também encenação teatral, até um pouco como ator também. Embora não fosse, dizem, não era um grande ator. Mas ele escrevia muito bem e rapidamente. Então, ele tinha um pique de redator que... Chegou uma hora que ele ficou aqui, fazia fotoreportagem também, que é uma coisa que não é muito... hoje em dia, se você pegar os jornais locais, procurem grandes fotoreportagens, coisas assim, originais, contundentes, bem feitas e tal. Ainda, né? A pressa do jornalismo hoje, que hoje comprime praticamente tudo, então você não tem mais esse espaço de... Né? Então a liberdade de ter a fotografia, o texto, quer dizer, inclusive jogar um pouquinho de literatura no próprio texto jornalístico, que hoje, se você fizer isso, arriscado o editor chegar e, epa, vou botar você na rua. Aqui é o fato que interessa, não sei o quê. Então, o Périx, ele saiu muito jovem, né? Então, quando eu estava fazendo essa pesquisa de doutoramento da obra do Aruanda e o Lindo Duarte Noronha, eu comecei a ver que esse cara tinha muita força no imaginário dele. Então, ele traduzia aquela região do Brejo, a Lagoa Nova, a Lagoa Grande, a região do Cariri, São João do Cariri, Soledade, então, as cidades do interior, Campina Grande, tudo, o mundo do cangaço, no meio, senão não tem Serraria, Borborema, a Lagoa Nova, as lagoas todas, né, areia. Então, isso tudo caiu dentro do imaginário do criador, que era o Périx. Então, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele foi trabalhar como redator de uma revista de notícias do Rotary e também trabalhar no Grupo Tupi. Agora, antes do Rio de Janeiro, aqui na Paraíba, ele começou muito jovem, então. Muito jovem, ele já tinha 15, 16 ele exerceu, ele fez jornalismo. Foi. Aonde? Tabajara, o Norte, É o seguinte, o Zé Leal, você sabe que ele teve esse lado áulico da carreira dele, né? Ele, apesar de ser um líder de classe da Associação Paraibana de Imprensa, ele foi do staff de vários governadores na área da publicidade e da comunicação. Então, o fato do filho chegar, por exemplo, que você sabe que geograficamente, inclusive, o jornal A União era num lugar, a Rádio Tabajara no outro e o Palácio do Governo no outro. Quer dizer, era tudo muito próximo. Então, ele ainda menino, a irmã dele conta, escrevia até outras madrugadas, com 12 anos, repentinamente, morava no centro. Então, o cara saía da Rádio Tabajara e ia para o jornal. Saía do jornal e ia no Palácio, via o pai e voltava. Então, essa triangulação acabou fazendo com que ele despertasse muito jovem o gosto pela comunicação. E você sabe que ele pegou um período muito especial aqui, ainda quando jovem, que era quando a Rádio Tabajara teve, no governo Zé Américo, uma injeção de recursos, de infraestrutura, de parque era uma espécie moderno, da Rádio Nacional, né? Exatamente. Né, e a Rádio Tabajara, olha só que loucura, a rádio teve um engenheiro que bolou o prédio exclusivamente para ser rádio. Então, a Rádio Tabajara aqui? Rádio Tabajara. Foi meu primeiro emprego lá. Eu não sabia disso, não. Pois a Rádio Tabajara era uma edificação propícia para ser uma rádio. Com um programa de auditório, tinha todos os departamentos. Então, trabalhei naquele rádio prédio. Era uma coisa apaixonante na época. Então, por exemplo, rádio novela, rádio teatro, né? O trânsito que havia dos atores de teatro que vinham de Recife encenar peças aqui no rádio e vice-versa, ou seja, pessoas que saíam daqui para Recife. Então, o Grupo Tupi favoreceu muito isso, né? Como ele era uma espécie de faz-tudo, né? Porque ele não só produzia, como redigia, às vezes entrava em cena também, né? Na peça. Então, ele era um cara, assim, elétrico, né? O primo dele, primo legítimo, né? Porque ele é filho de Zé Leal e o Willis Leal é filho do irmão do Zé Leal, Antônio Leal. Então, assim, ele me conta que... Mas não são contemporâneos, não, eles são um pouco mais
mais novo. Mas aí ele me conta que era um cara assim, muito, sempre desde jovem, muito dinâmico, sabe? Proativo. Então, o cara que gosta, que é dinâmico, proativo e tem um feeling para a área da comunicação, ele fica louco, né? Porque todo dia escreve, todo dia vai em cena, todo dia faz texto, tá lendo, tá adaptando, tá fazendo, tá criando muitos personagens. Então, o Péricles tem essa vantagem. Ele conhecia bem o sertão da Paraíba, porque o pai dele tinha terras em São João do Cariri e conhecia bem o Brejo, né? Onde ele nasceu, Alagoa Nova. Ele nasceu no 1930, Brejo, né? Exatamente. A gente vai falar mais sobre Péricles, a ida dele para o Rio de Janeiro, mas a gente vai fazer um breve intervalo, a gente continua daqui a pouco. Dedinho de Prosa volta já. Dedinho de Prosa está de volta, estamos entrevistando hoje aqui o documentarista, professor de comunicação João Lima, autor de, entre outros documentários, Péricles, o Criador Esquecido. Por que o Criador Esquecido? Exatamente pelo que você falou. O Criador Esquecido, porque as pessoas não lembram dele. Esqueceram que ele existiu, não é? E aí, em 2005, a TV Cultura, por um projeto muito legal, capitaneado pela TV Cultura, chamado Doc TV, contemplava com R$100 mil as expressões da cultura regional que ainda não, assim, fossem realmente, do ponto de vista técnico, uma boa proposta e, principalmente, tivessem jogar luz sobre algum aspecto, né, dessas realidades regionais. Então, no caso aqui, a Paraíba tinha um prêmio, então eu ganhei esse prêmio, R$100 mil, para fazer, com o dinheiro dos R$100 mil, fazer o filme. Né? O documentário então, o documentário, eu tive uma comissão, então tinha curiosidade, porque o roteiro que eu mandei tinha 18 páginas, e desse roteiro caíram 2 personagens. Um foi Renato Aragão, e o outro que caiu foi Lima Duarte, mas os outros que eu bolei o roteiro, todos eu consegui entrevistar. Conseguiu todos, né? Todos, exceto os 2 na época, porque depois eu entrevistei o Lima Duarte, aí consegui os direitos, mas aí já era muito tarde para... Sim, aí o Péricles, ele foi embora para o Rio? Foi para o Rio. Ele foi embora em que circunstância? Como foi a ida dele para lá? É o seguinte, que idade? Ele tinha isso aí são particularidades que a irmã dele me falou, né? Quer dizer, né, você sabe que o liceu da época tinha uma farda com as divisas relativas aos anos que você cursava. Não sei, sou muito novinho, não. Não muito novinho, não. Então, era como soldado de polícia, tinha aqueles galões aqui. Ele, muito próximo dessa área mais humanística, não sei o quê, levava pau nas outras matérias de matemática, coisas assim, física. Então, na minha vida era horrível. Então, ele pegava a roupa dos irmãos, ou dos parentes, dos primos e tal, e vestia para não... Ficava com vergonha de não ter passado de ano e tal. Ficava aquela loucura toda. E Lima Duarte me conta que uma das vezes ele pegou, já depois desse... Acho que devia ter bullying na época, inclusive, também, porque essa palavra bullying é mais nova, mas provavelmente tinha, por causa não passar de ano, não sei o quê. Verdade. Ele estudava tanto, ele era um cara tão consciente do potencial que ele tinha, que ele pegou a traquitana dele, colocou lá, não sei onde, numa praça e tal, e tocou fogo. Disse, eu não quero mais estudar aqui, não estou indo para frente, não sei o quê, eu vou me embora. Não tenho mais nada para aprender e sumiu. Então, foi embora. Foi embora. Aí ele foi morar no Rio de Janeiro. A gente interrompe e volta. Ele era contemporâneo de Lima Duarte. Ele nasceu em 1930. Naquela época, era Lima Duarte mais quem? Você chegou a Olha, pesquisar? A turma de 30 era principalmente Lima Duarte, Noronha e Péricles Leal. As turmas sequentes, por exemplo, tinha João Ramiro Melo, que era montador de filme, e Vladimir Carvalho, né, e Itapuã Boto, né? Itapuã Botagino. Foi diretor da escola técnica. Gente muito boa. Exatamente. Iveraldo Lucena, por exemplo. Então, assim, muitos desses caras que se destacaram no de gestão pública ou na área da cultura, da comunicação, eram daquela época. Você ia falando de Péricles no Rio de Janeiro e eu lhe interrompi. Pode prosseguir. É que é o seguinte, tinha no Rio de Janeiro um concurso de contos e ele ganhou também, que é da Revista da Semana. Ele escrevia para as revistas de semanal, ele criava personagens, né? Ele escreveu, por exemplo, eu lembro que tem uma história, um conto dele sobre o bondinho do Pão de Açúcar. Né? Ele escreveu ele ficou muito conhecido com esse conto. Depois, ele começou a roteirizar a história em quadrinho, quer dizer, ele fazia aquele diálogo com os balãozinhos de um personagem chamado Falcão Negro, que era uma espécie de herói infanto-juvenil, que era um justiceiro, ou seja, não detestava a injustiça, e sempre que entrava em ação, ele resolvia
né? Ele e a Leide, né, que era a partner dele, no sentido mais emotivo e tal, era uma dupla, um par romântico que lutavam contra as injustiças em várias épocas da história da humanidade. Então tem ele na Amazonas, nas lutas lá, tem ele contra os vikings lutando, né? Tem ele contra situações inusitadas no período da guerra. Então o Falcão Negro era um personagem muito criativo. E outra, ele durou 2 anos sob a forma de revista em quadrinhos. Eu entrevistei pessoas no Rio que guardavam, inclusive, esses exemplares, né? Eu achei uma maravilha isso. Imagina, todo mês saía uma revista em quadrinhos com o roteirista, era o Périx Leal. Não satisfeito, o Périx Leal tornou-se um programa de cinema, que era muito comum na época. Fazia sucesso em história em quadrinhos, ou um programa de televisão. Televisão. Aí toda semana na Rede Tupi também encontrei muitas pessoas que me contavam, porque não tinha videotape, né? Você não faz igual hoje, você guarda da memória no HD ou num VDT, não tinha. Então era tudo ao vivo, no calor da hora. Se tivesse alguma... o grande desafio da televisão é voltar ao que era, né? O ao vivo. Porque ali se o cara errasse, né? O contra-regra não bota o sabonete na gaveta, quando o cara abre não tem nada. Aí a Linda Duarte me contou umas gafes incríveis desse pessoal que errava, contra-regra e tal. Por exemplo, no dia que ele fez a história ele escreveu uma história, diz Lima Duarte, que foi para ele mesmo. Eu tive uma longa conversa com Lima Duarte. Aí ele disse, não, inclusive ele é ele é padrinho de casamento do Périx Leal. Você vê como eles eram amigos. Lima Duarte. Lima Duarte, você sabe, ele era controlista, né? Ficava controlador de som, aquela coisa e tal, na rádio e queria fazer carreira também. Queria subir, ele se achava bom ator e tal, mas tinha uma voz muito rofenha, não sei o quê, pode estar com a rachada, né? Foi fazer um teste. Ele dublava os personagens. Pois é provável, mas você vê que loucura na época. Era uma confusão generalizada, né? Então, o Périx não só redigia para roteiro de história em quadrinho, como ele fazia o script das encenações do Falcão Negro para a televisão. E com esse hábito de fazer séries, ele começou a escrever novelas também. Por exemplo, teve uma encrenca muito grande naquela novela A Cabana do Pai Tomás. Ih, rapaz, muito sucesso. Muito sucesso, mas ninguém conseguia terminar a história. E a novela ninguém terminava? Ninguém conseguia, era uma confusão, porque entrava diretor, saía diretor, havia problema de produção. Era exatamente. Aí você sabe que o ambiente de televisão era muito confuso. O Boni fala muito nesse período dos pioneiros. Aliás, o Boni, ele era um dos personagens chamado Arqueiro do Falcão Negro. Era um cara que ia para lá e para cá com mensagens entre personagens, entre reis e tal. Então o Boni lembra com muita assim, curiosidade, né, nesse período também. Quer dizer, era um período de muita improvisação, né? E o Périx, enfiado nesse nascedouro da televisão. O Lima Duarte disse uma coisa muito objetiva no filme. Ele disse, ele tem a ver com as sementes da dramaturgia para a televisão no Brasil. Quer dizer, o cara que estabeleceu os parâmetros. Inclusive, tem uma curiosidade muito grande com o Périx. Quando ele vai morar em Belém para instalar a TV Marajoara, em Belém do Pará, ele escreveu um livro chamado Iniciação à Televisão, porque além de escrever para a televisão, ele virou produtor e o diretor-geral da televisão. E esse livro é o primeiro livro técnico sobre televisão no Brasil. Rapaz, que coisa curiosa. É uma coisa curiosa, quer dizer, é um desbravador, o cara realmente era um inquieto, onde ele ia, ele aprontava, ele fazia coisas demais. E eu conversei muito com a viúva dele, né? Ele teve 2 casamentos. O primeiro, a esposa faleceu, cantava ópera, e depois ele teve um outro casamento, inclusive com uma filha de uma funcionária da Rádio Tupi, que inclusive Tatiana Leal, que fez uma pequena carreira como atriz. E ela me contava sempre isso, ela na casa, no cotidiano, ela sentia muito essa coisa da efervescência do Périx, criando, né? Aquela máquina de escrever que não parava, e tac, dentro de casa, e depois no outro dia já as gravações. Tem uma novela da Tupi, já no final da Tupi, que eles fizeram, acho que é 1985, Tempo de Viver, né? Em que ele praticamente acumulava a função de produtor com a função de redator dos capítulos, ou seja, o autor da novela, e, além disso, ficava cuidando dos arranjos de encenação também. Era uma loucura. Ela disse que ele ficava, assim, praticamente muita responsabilidade nas costas, né? E a atuação dele foi mais na televisão? Teve teatro também, rádio? Teatro teve também, mas é o seguinte, inclusive eu até abordo isso no documentário que eu fiz. Você sabe que no fundo eu acho que ele queria ser um escritor reconhecido. Publicou 3 romances
Fez uma trilogia com personagens, inclusive, ligados ao cangaço, esse nosso imaginário e tal. Tá. Ele foi morar em Portugal e a viúva me disse que ele tinha na cabeça que ele queria publicar em francês e entrar no mercado editorial francês. Imagina, aquela coisa super fechada, né? E aquela ele coisa elitista. Ele disse, não, ele disse, eu quero ser um escritor com uma expansão internacional e ser conhecido no mundo todo. Infelizmente não deu certo essa parte, não deu certo. Mas tentar, ele tentou. Tentou, foi morar em Portugal, foi morar e é. publicou em francês, com o dinheiro dele. A pergunta, me permite, é o seguinte, por onde anda essa trilogia? Ela foi publicada, ela existe, mas você só vai responder daqui a pouco, que eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta já. Dedinho de Prosa está de volta entrevistando o documentarista João de Lima, que fez um documentário, dentre outros, sobre Péricles, o criador esquecido. Péricles Leal, uma figura muito importante da Paraíba e praticamente desconhecida, né? Exatamente. E a gente estava conversando agora sobre a trilogia, os 3 romances que ele escreveu. Esses romances foram editados, publicados, fizeram sucesso, desapareceram, existem, como é? Assim, o Caminhos da Nação e o Caminhos da Narragonia são 2 livros que trabalham com esse imaginário do cangaço aqui no Nordeste, especialmente Brejo e Sertão. Infelizmente, apesar de ter sido editado, por exemplo, já tem uma certa fama de um cara da área da comunicação, apenas Virgínio da Gama Melo fez uma resenha aqui com ele, elogiando até, né? E depois eu entreguei os 3 volumes para o Hildeberto e pedi uma consultoria para o filme, para o documentário. Ele disse, rapaz, eu estou simplesmente assim, espantado como um cara desse não conseguiu entrar no mercado editorial brasileiro, porque é boa literatura, tem esse apelo do imaginário muito forte, que é esse nosso imaginário, tem a ver com os falares, os costumes do Nordeste, mas não emplacou. E você foi buscar onde esses volumes? Existem no mercado para vender? Só nos sebos. Nos sebos, né? Só nos Mas sebos. você conseguiu... Algumas bibliotecas, consegui todos. Todos? Comprei todos. Você fez o documentário com base também neles? Ou conseguiu depois? Não, eu consegui durante, como eu te falei, quando tem algum dinheiro, você pode contratar um pesquisador. Por exemplo, eu contratei um pesquisador no Rio de Janeiro que ficou 3 meses na Biblioteca Nacional, quer dizer, na verdade era um jovem que estava concluindo o curso de cinema na Estágio e tinha muita vocação para pesquisa. Eu digo, rapaz, você precisa me conseguir toda a publicação desse cara. Aí o cara foi para dentro da Biblioteca Nacional e rastreou não só todas as revistas que ele roteirizou, em quadrinhos, como localizou os títulos e os livros que foram publicados na época, né? E assim, boas editoras, né? Na época, por exemplo, se editar na Vozes, era importante, nos anos 70 e tal, então, mas ele não conseguia, né, entrar nesse mercado. Eu tenho a impressão que aí pode ter um misto, talvez, de um cara que vivia tão envolvido com a atividade de criação na comunicação que não dedicou, né, uma parte da vida dele para essa coisa mais do marketing, do corpo a corpo, da academia, dos escritores, entendeu? Mas eu queria acho que a televisão também não era um meio muito sério, né, no começo, não era considerado. Tinha isso, então, né? Não era e eu queria perguntar o seguinte, como é que uma figura tão importante dessa, de família importante no mundo da comunicação, como José Leal, uma referência, José Leal, exatamente. Teócrito Leal, o Willis Leal, e ninguém nunca ouviu falar. Eu estou nesse meio há vou fazer 38 anos, ouvi falar agora em Péricles, porque assisti o documentário na TV Cultura. Como é que se explica isso? Será que não houve um silêncio? É porque ele saiu muito cedo ou botaram uma redoma de silêncio em torno da história desse camarada? Alguns fatores, né? Eu acho que um só não explica. Porém, o fato de ele também não fazia muita questão dessas exéquias, esses salamaleques da cultura, entendeu? Ele era um cara tão assoberbado por criar, que eu acho que ele pessoalmente queria, bom, eu vou fazer. Se um dia alguém descobrir que isso aqui tem importância, né, alguém vai fazer alguma coisa. Mas em vida, realmente, tirando a Folha de São Paulo, que fez uma matéria de página inteira
no dia em que foi ao ar uma adaptação de uma história chamada Os Homens Querem Paz, que tinha sido premiada em Nova York. Nesse dia, a Folha de São Paulo abriu uma página inteira com ele, mas dizendo assim, criador da extinta Tupi, tem uma história... Da Tupi, né? Foi, da Tupi. E como terminou a história dele, a vida dele, onde ele morreu? Rapaz, é uma coisa muito curiosa. Primeiro porque eu fiquei super entusiasmado, porque eu adorava Carga Pesada. Né? A série Carga Pesada. Quando eu estava correndo aquele letreiro de apresentação, roteiro, Périx Leal. Pô, eu achava demais, né? Eu consegui uns 3 episódios que ele era roteirista, né? E ele, então, eu conversei, não morreu há tanto tempo não, né? Não, é a primeira fase da Carga Pesada, né? Que ele morreu em 1999. Né? Porque depois teve até o Caminhão Novo comprado. 99 para mim é ontem. Tem esse detalhe também, né? Curioso demais isso. Então, assim, eu acho que uma das explicações, primeiro, é o status que tem os criadores de televisão. Vários fatores que podem levar a gente a um entendimento. Primeiro, ele não era um cara que desse muita bola para esses rituais, esses salamaleques da cultura. Não era. Ele era tão assoberbado de trabalho, principalmente quando ele escrevia os capítulos de novela, que ele não tinha tempo de respirar. Ainda hoje, o cotidiano de quem escreve novela é uma coisa insuportável, quer dizer, um trabalho tão estafante que o cara tem que tirar um tempo depois para deixar os personagens se apagarem e voltar daqui a 3 meses e começar a escrever de novo. Então, ele faleceu, eu inclusive estive na casa dele, ele tinha uma casa de campo em Petrópolis, e antes de falecer ele recebia os textos para dar opinião dos jovens autores de textos da Rede Globo. Então era uma espécie de... Ele pegava os jovens escritores e batia papo uma vez por mês ou tal, e corrigia esses textos e dava conselhos. Então, quando ele faleceu, ele já estava num status, depois de ter feito a roteirização de Carga Pesada, criado formatos e tal na Globo, porque depois ele foi para a Globo, né, depois que saiu da Tupi, ele já... uma espécie de dar conselho, entendeu? Os jovens criadores, por exemplo, entrevistei Luiz Fernando Carvalho, né? Então, Luiz Fernando Carvalho me disse, olha, realmente era um cara que tinha que ser resgatado urgentemente, porque ele não só tinha essa ânsia do Nordeste, de mostrar para o mundo esse caudal cultural, como ele era um cara muito bom em técnicas de adaptação de Shakespeare, por exemplo. Né? Ou seja, era um criador que qualquer estação de televisão queria ter. Por quê? Porque um cara que produzia muito e vazado em técnicas atualizadíssimas de atualização, de adaptação de mídias, o que hoje a gente chama transmídia, né? Tira de uma mídia livro, passa para mídia televisão, passa para o jornal. Então ele tinha essa habilidade. Então eu acho que são vários fatores. O fato, principalmente, eu acho que inclusive aqui na Paraíba, e aí pensando no nosso circuito, né? Você tem, por exemplo, o curso de comunicação e de cinema são recentes, de 30 e poucos anos. Então, ainda não tem aquela maçaroca de informações que, né? Agora que a gente ainda está descobrindo esses ícones e esses edificadores, esses criadores dos caminhos, né? Da criação, como no caso do próprio Périx e do Lindo Arte Noronha, né? Que edificam a cinematografia brasileira, edificam a dramaturgia da televisão brasileira. Então, eu fiquei muito gratificado em fazer, principalmente porque eu consegui conversar com pessoas que ainda em vida lembravam dele. E como é que você soube da existência de Périx Leal? Rapaz, você pode não acreditar, mas em 1977 ou 78 eu comprei esse livro, Iniciação à Televisão. Eu devia ter aí por volta de da autoria 18 anos. É dele, que é o primeiro livro sobre televisão escrito no Brasil. Você falou ainda há pouco. Só que eu tinha guardado esse livro durante, eu acho que uns 25 anos, porque eu tenho a edição original. A Iniciação à Televisão. Iniciação à Televisão. É atualizado ou já caiu de... Não, é um livro muito curioso, porque ele ensina, por exemplo, essa técnica de 3 câmeras com estúdio, ele fala lá, olha, quando você corta da primeira para a segunda, não sei o quê... É editado ainda hoje? Se é editado hoje, teria que ter uma atualização em relação a essa tecnologia digital. Mas você sabia que ele era paraibano? Quando eu comprei, não. Não, né? Mas não. Quando foi ver... Quando eu estava pesquisando, que eu digo, rapaz, quando eu senti que ia dar um filme bom, um roteiro legal, eu digo, primeiro porque era original, né? Inclusive tem uma curiosidade, que das 5 pessoas que estavam na comissão julgadora dos roteiros que foram recebidos para dar o prêmio,
4 nunca tinham ouvido falar dele, jamais. E depois eu até conversei com o pessoal. Né? Só o Linduarte que conhecia, porque até pela vivência, de ter sido amigo, mas primeiro que era um julgamento anônimo, né? Os jogadores tinham que dar a nota nos roteiros e anonimamente escolher qual era o melhor. Então, o Linduarte, eu acho que até na comissão deve ter falado alguma coisa, não, esse cara eu conheci e tal, realmente é uma espécie de, né, você tirar assim, de uma, eu diria que é como o cara que está garimpando, né? Quando sobe aqui que joga para cima, vem uma pepita, então é ali que nasceu uma boa história. Que no fundo é o que a gente faz, você mesmo me pergunta de vez em quando, procura uma coisa original, porque está difícil, né? É verdade, é. Em televisão, com essa velocidade que você consome a atualidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem alguma coisa original? Então, se você responder isso sim, está bem o caminho andado para dar certo. Pois é, João, infelizmente o tempo se esgotou, uma entrevista... E você é muito bom de entrevistar, porque a gente não precisa perguntar, né? Faz uma pergunta e você vai na banguela, né? Tem história para contar. Muito acho obrigado. Que é visto de professor, o professor fala pelos cotovelos. Mas assim é 5 minutos, ele pensa que é meia hora. Assim é que é bom. Muito obrigado por essa entrevista e adorei, vamos voltar aqui para a gente falar sobre Linduarte Noronha, que tranquilo, com o maior prazer. Valeu então, Dedinho de Prosa fica por aqui.